de acolher os meus irmãos que têm escutado há mais tempo. Edel Félix foi o nosso secretário também no jornal Nós Dois por alguns anos. É uma alegria então tê-lo aqui entre nós. Ele que já passou pela Diocese de Luz, agora governador Valadares, filho também aqui dessa cidade, dessa terra. Bem-vindo, Dom Félix. Também o nosso irmão Dom José Milton, recém-ordenado, vamos dizer assim, bispo para a Diocese de Almenara. Seja muito bem-vindo também aqui entre nós. E com certeza essas duas presenças nos alegram e trazem também atenção, carinho de todos nós, enriquecendo também a nossa celebração. Quero acolher os nossos padres aqui presentes da Diocese da Chupé, bem como também padres de outras dioceses, inclusive de outros estados. Sejam muito bem-vindos. Quero acolher também os diáconos, os nossos seminaristas, e acolher os familiares do nosso diácono Richard, acolher também os amigos, que vieram de longe também, uma alegria muito grande. Com certeza a presença de vocês é muito significativa para ele, não só para ele, mas para todos nós. Devagarinho nós vamos identificando essas pessoas, os amigos, os padres, os diáconos, aqueles que vieram também de outras localidades. E quero acolher carinhosamente os membros das nossas comunidades, especialmente por onde o Richard passou. E hoje nós nos encontramos aqui nesse dia tão especial, o dia da graça do Senhor, para esse nosso irmão, o dia da consagração a Deus, a serviço do reino, dos irmãos e irmãs. Que alegria, que alegria! E nós estamos vivenciando o nosso ano sacerdotal. É sempre uma bênção, uma graça, a ordenação. Estão acontecendo no ano passado, neste ano ainda, as ordenações sacerdotais. Nós teremos, se Deus quiser, uma ordenação também diaconal. Quero acolher e agradecer a Deus pelas vocações sacerdotais, religiosas, leigas, missionárias, não só da Diocese da Chupé, mas também das outras dioceses. Mas que este ano seja um ano especial de oração, de reflexão. E é impressionante que nós temos que ir percebendo o dedo de Deus, a mão de Deus, que vai tirando ainda as arestas, as nossas arestas. O Senhor vai nos trabalhando. E com certeza tudo aquilo que de repente para nós, humanamente falando, seria uma desgraça, vamos dizer assim, seria um grande pecado, um grande escândalo, uma grande ferida para a igreja. Mas tudo isso tem um sentido, tem um significado. E com certeza o Senhor está presente e faz com que cada um de nós prestemos atenção de correspondermos ainda mais e melhor ao nosso chamado, à nossa vocação religiosa, leiga, missionária e assim por diante. Então o Senhor quer nos ajustar, quer que a nossa vida esteja de acordo com o chamado, com o nosso ministério, com a nossa vocação, com o nosso serviço, com a nossa consagração. Então, o ano sacerdotal serve exatamente para isso. Não queremos o ano sacerdotal
passaram verniz, dizendo que está tudo muito bem, tudo muito bom, está tudo muito certo, nós devemos continuar como estamos, porque somos assim, vou ser assim. Então nós, desta maneira, não estamos entendendo absolutamente nada. E pode ser que nós nos acostumamos com esse jeito. E esse jeito pode ser que não corresponda ao jeito de Deus. Deus quer sempre nos provocar. Deus está sempre criando para nós situações novas, para podermos, de fato, se é assim, nós estamos tão prontos, dispostos a servi-lo. E custe o que custar, em qualquer circunstância. É muito bom, comemos isso para nós. E uma ordenação, como a de hoje, então nos coloca ainda mais dentro desse grande mistério de Deus, e possamos sentir esse mistério de Deus na nossa vida. E o Richard escreveu também uma carta, como aquele que vai ser ordenado, os filhos escreveram uma carta também. E é impressionante como ele percebeu esse jeito de Deus. E ele procurou de alguma forma, e procura de alguma forma responder esse jeito de Deus. O chamado, mas o chamado não é para nos engrandecer. O chamado não é um status. A vocação que nós recebemos não é para nós. O dom, o talento, o carisma que nós recebemos não é para nós. Tudo isso para colocarmos a serviço do reino, a serviço dos irmãos e irmãs no momento histórico que nós estamos vivendo, no momento histórico da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, onde quer que nos encontramos, para podermos responder. O Richard dizia na carta, então, que ele é muito agradecido a Deus por tudo que aconteceu na vida dele. Aquele primeiro momento, talvez aquele primeiro chamado que foi na Toca de Assis, o nosso pregador dizia, o segundo chamado. Talvez o segundo chamado seria a crise que a gente entra e a gente tem que superar. Mas quem sabe com você vai acontecer um terceiro chamado. O primeiro foi na Toca de Assis, a experiência que você fez, a entrega que você realizou, especialmente a serviço dos desvalidos. Como se fosse uma coisa, e não gente, não pessoa humana, não filho de Deus, não filho de Deus. É muito triste, é muito grave, é muito sério. Eu risco de ter essa experiência de ir ao encontro desses irmãos e irmãs. Eu me encontrei com você, nós nos encontramos também lá em Londrina. Tive a oportunidade de acompanhar por algum tempo a Copa, nas casas de formação também. E você tem esse olhar a partir do desvalido, do indigente, do pobre, daquele que não é considerado pela sociedade, eu diria, o não pessoa, né? Ele diz que o indigente é o não pessoa também. E eu diria que esse é o primeiro chamado para a gente também lembrar o lugar tanto. E o segundo chamado, hoje, a sua consagração a Deus. Você que nos procurou também, veio para a Diocese de Guaxupé. Acho que você também não tinha nem saído da Diocese de Guaxupé, indo lá para Londrina, mas hoje aqui de nós, a sua ordenação, de fato, é um marco. Eu diria assim que é o segundo chamado. Vou chamar que não está acontecendo o terceiro chamado, né? E você for sendo sempre fiel, respondendo, sempre atento aos apelos do Senhor. E para a iluminação deste dia para você, não só para este dia, mas que sai para nortear o seu caminho vocacional,
você escolhe a carta de Paulo aos Filipenses. E aqui Paulo faz questão de falar desta identidade de Jesus. Paulo, mais do que ninguém, nos traz a pessoa de Jesus de uma forma desvelada, tira todo o véu, para que nós possamos enxergar, nós possamos ver quem é Jesus de Nazaré, por que ele veio a este mundo, por que ele implantou o bem neste mundo, e por que de uma forma tão violenta, vamos dizer assim, porque ia na contramão da sociedade, das estruturas do mundo, da vida, acolhendo os pobres, os pequenos, os doentes, as crianças. E o grande apelo que o grande apóstolo faz é que olhemos para Jesus e descobramos nele e tenhamos em nós os mesmos sentimentos dele. Olha que coisa muito forte. Mas não vale só ver e só sentir, é importante, é o começo. Mas de verdade fazemos este mergulho na vida de Jesus.